Quero colocar aqui a vida do Brandão nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, nesta noite. Deus, que cada palavra que o seu filho falar, Deus, que ela possa vir de encontro ao nosso coração, trazendo transformação. Que possa, Senhor, ser uma palavra rema às nossas vidas, Deus. Pai, usa teu servo com graça, com poder, com autoridade. Deus, abençoa a vida do Brandão, Deus. Como ele falou que tem algum tempo que não prega, Senhor, que essa possa ser a primeira administração de várias nessa sua volta e que possa ser algo marcante para ele e para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique à vontade aí, Brandão. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Anderson Brandão, mas meus amigos me chamam de Brandão, né? Eu sou membro lá da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, da Praça Raul Soares. Sou ovelha do pastor, nosso querido pastor Juan Nossi, né? Está iniciando o seu ministério ali. Nós estamos com aniversário nesse ano de 2 anos do pastor Juan. Todos me ouvem aí, né? Todos estão me ouvindo. E eu quero agradecer o Thiago aí pela oportunidade de trazer essa palavra, né? Depois de 12 anos, como eu havia dito anteriormente, após 12 anos, longe, né, das ministrações, longe das pregações, eu fiquei em silêncio, calado, esperando o tempo de Deus, o tempo que Deus iria restaurar até mesmo essa parte da minha vida, né? Então, eu glorifico a Deus por ser esse momento, por estar vivendo esse momento com vocês aqui, tá bom? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês e fico muito feliz de poder hoje trazer essa palavra aqui. Bom, eu estive meditando durante a semana toda, né, sobre esse texto, e o texto que nós vamos estar meditando nessa noite vai ser Mateus, capítulo 18, né, o versículo 2 até o 4, né? Eu destaquei pelo menos uma pequena parte, né, desse texto para nós tratarmos um assunto muito importante na trajetória cristã, um assunto de extrema importância para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto cristãos, né? E muitas vezes, por não entendermos como funciona o mecanismo, né, de conversão e como funciona o processo de mudança de vida, acaba fazendo com que nós não alcancemos aquilo que Deus sempre quis nos dar. E por falta de maturidade, ele não libera para a gente, né? Então, a palavra que eu tenho para dar para os irmãos hoje tem por tema, né, a mensagem, a humildade em Jesus, né? E o texto que nós vamos ler, como eu acabei de citar, é Mateus 18, versículo 2 até o 4. Diz assim a palavra de Deus, né? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Essa é uma versão que eu peguei, que ela se encaixa muito bem naquilo que eu quero mostrar para os irmãos que foi encontrado dentro desse texto, que está disponível dentro desse texto, né? Eu gostaria que os irmãos olhassem para o texto bíblico aí e vissem, né, nessa parte em que nesse destaque do texto em que diz assim, ó, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas. Há uma outra versão, que é a versão da NVI, que diz assim, ó, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, né? Ou seja, o texto ele é enfático no aspecto de converter-se e tornar-se como criança, né? E aí eu, no meu momento, nessa semana, conversando com o Senhor, eu falei assim, mas o que levou o Senhor a fazer com que o Senhor usasse termos como esse, né? Termos que são estritamente usados diante de discípulos que são adultos, que já são maduros, né? Porque eles já entendem o que significa converter-se, eles já entendem o que é você se colocar na posição de criança. E nessas indagações com o Senhor, conversando com o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte palavra, dizendo assim, filho, quando você olha para uma criança, essa criança ela é isenta de conhecimento.
Essa criança, ela é um recipiente, é como se ela fosse um vaso de barro vazio, né? E esse vaso de barro vazio, ele é carente de ser preenchido de conhecimentos. E esses conhecimentos fazem com que esta criança forme a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de enxergar a vida. Por isso que impacta tanto, né? Quando a pessoa aprende algo que é errado. Porque no momento em que ela aprende algo que é errado, ela vai imediatamente formular os seus pensamentos a partir dessa fundamentação errada, dessa premissa errada. E, em contrapartida, né, em consequência disso, nós teremos, além de pensamentos equivocados, teremos também atitudes equivocadas. Então, há um padrão estabelecido aí. Então, o Senhor, ele usou propositalmente a palavra criança ali no intuito de fazer com que nós alcancemos o entendimento de que, mesmo estando nós adultos de idade, né, nesse tempo nosso, nessa realidade nossa, nós devemos compreender como é nos fazer criança, mesmo sendo nós adultos, no nível da visão material, né? Nessa realidade que nós vivemos aqui. Então, há um mistério a ser descoberto aí. Como que eu, enquanto filho de Deus, lido com o meu aprendizado? Como que eu lido com o ensinar de Deus? De que forma eu recepciono esse ensinar de Deus? Né? Então, no momento em que eu estava em contemplação com esse texto, eu conversando com o Senhor, e o Senhor falou assim: há uma necessidade de prostração do seu coração. Então, foi aí que nasceu o tema da mensagem, né? A humildade em Jesus. Em que condição eu devo estar para recepcionar a palavra de Deus, para recepcionar o conhecimento de Deus, né? E então eu fui e comecei a pesquisar sobre o que significa a palavra humildade. A palavra humildade significa a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é uma virtude. E o que é mais interessante é que a humildade, ela faz com que nós estejamos conscientes das nossas próprias limitações. A humildade, ela nos ensina a ser consciente daquilo em que eu não tenho conhecimento acerca de, né? Então, o que é mais interessante é que quando eu olho para uma criança, o que eu enxergo numa criança é um aprendiz ou um ser ensinável. Então, quando Jesus fala dessa forma, né, trazendo novamente o destaque aqui, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, ou seja, se nós não nos colocarmos como crianças, como aprendizes, né, como seres ensináveis, se nós não nos colocarmos nessa posição ou nesta condição, não entraremos no reino dos céus. E ainda ele fala assim: aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. E é interessante que ele usa um parâmetro de comparação, em que ele classifica aquele que é maior e aquele que é menor. Porque foi esta indagação que os discípulos fizeram, né, a ele. Foi esse mesmo questionamento que os discípulos fizeram a Jesus. Né, mestre, quem é o maior no reino dos céus, né? E se você olhar o contexto ali, você vai ver que Jesus deu esta exata resposta para eles. Olha, o maior no reino dos céus é aquele que se transforma, né, e se torna como uma criancinha. Mas por quê? Porque quando você se coloca numa condição de ser receptor de conhecimento, quando você baixa a guarda do seu coração, quando você se prostra diante da verdade de Deus, para entendê-la, para compreendê-la, para deixar ela fazer o que ela veio fazer no seu coração, você está recepcionando aquilo que Deus sempre quis que fosse realizado em você, que é justamente o reino dos céus manifesto dentro do seu coração, né? E o que é mais interessante é que
Tomás de Aquino, um grande teólogo, né, do século XII, que ele descreveu o seguinte, que a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Olha que interessante quando ele fala dessa forma, né? Porque se eu pretendo conhecer a Deus, se eu pretendo adquirir conhecimento de Deus, se me foi dado da parte de Deus a disponibilidade de sabedoria, eu preciso, antes que ela alcance o meu coração, eu preciso primeiro reconhecer que essa sabedoria é uma sabedoria que preenche o meu coração, que se faz necessária dentro de mim. Eu preciso me discernir, eu preciso me compreender, eu preciso me entender, eu preciso fazer uma autoavaliação, né? E o que é mais interessante é que o Senhor Jesus, quando ele coloca nessa ordem, né, que nós devemos nos tornar, nos fazer como criança, ele antes de dizer que nós temos que nos tornar como criança, ele disse que nós precisamos primeiro nos converter, né? Eu preciso me converter, ou seja, para eu me converter, eu preciso ter dentro de mim um conhecimento que é capaz de atingir aquele conhecimento que eu já possuo e me levar a uma razão tal que me faça enxergar nesse novo conhecimento o que falta em mim. E imediatamente tornar nulo ou tornar equivocado ou eliminar de dentro de mim, melhor dizendo, o conhecimento passado. Porque se você parar para observar, a nossa vida cristã é uma vida que é conduzida a partir do momento em que eu inicio o meu relacionamento com Deus. Esse é o momento em que eu recepciono a mensagem do Evangelho, essa mensagem alcança a minha mente, o meu intelecto, ela produz em mim a iluminação daquilo que em mim precisa ser consertado e eu me rendo a essa mensagem. Nesse momento, eu estou experimentando o que nós chamamos de metanoia, ou seja, mudança de mente. Esse é o exato momento em que você adentra no reino de Deus. Só que não para por aí, porque o reino de Deus, além de ter uma porta, ele também tem um caminho, né? Nós temos uma porta que é estreita e também temos um caminho que é estreito, né? No reino de Deus. E quando nós adentramos a esse reino pelo processo da conversão, nós precisamos continuamente nos manter como crianças para que possamos recepcionar aquilo que é novidade de Deus para nós. Sabe por que eu estou destacando isso? Eu estou destacando isso pelo seguinte motivo. Eu não sei se você já se pegou resistindo à palavra de Deus. Eu não sei se você já se pegou resistindo aos ensinos de Deus. Observa bem. Imagine que você está numa determinada circunstância e você ouve um amigo ou um colega seu, você deve ter ouvido até esse jargão muito conhecido no mundo. Olha, a verdade dói, né? Você deve até acreditar nisso, né? Possivelmente você recepcionou isso em seu saber e por ter vivido algumas experiências em que a verdade ela te colocou em sujeição aos sentimentos do que ela revelou ali, você acabou assumindo como legítima e como verdadeira essa frase. A verdade dói. Mas vamos parar para analisar ela direitinho para ver se ela está em conformidade com a palavra de Deus. Daí eu faço a seguinte indagação a você. Perceba o quanto você resiste o ensinamento de Deus e o quanto você não resiste o ensinamento de Deus. Perceba o quanto você se faz criança, né? E o quanto você se converte na medida em que a palavra de Deus vai avançando dentro do seu coração, dentro do seu conhecimento. Observa bem, quem ensinou para a gente a respeito de que a verdade dói, não foi a palavra de Deus. Não foi. A palavra de Deus não diz isso. Quem diz isso é o mundo. O mundo é que diz isso. O mundo nos ensinou uma crença mentirosa e equivocada. Sabe por quê? Porque quando você olha para a palavra de Deus enaltece a verdade.
A palavra não diminui a verdade. A palavra não sujeita a verdade a uma condição de vergonha, a uma condição de mal ou de produção de dolo. A palavra de Deus não coloca a verdade sob essa guarda, sob essa circunstância. Mas o mundo colocou. E pior, nós recepcionamos isso e passamos a acreditar nisso, dizendo que a verdade dói. Mas olha o que a palavra de Deus diz para a gente sobre a verdade. A palavra de Deus, ela diz que a verdade, ela nos liberta. Lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É? Olha que interessante. A verdade, ela é nossa amiga. A verdade, ela precisa ser nossa amiga. E o mundo veio e incutiu em nós uma crença, um conhecimento completamente diabólico, completamente mentiroso a respeito disso, né? A palavra de Deus diz que a verdade nos transforma. Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? A palavra de Deus é muito clara ali. A palavra de Deus também diz que a verdade, ela nos santifica. Está lá em João 17:17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus também diz que a verdade, ela nos purifica. Jesus disse aos discípulos, quando os discípulos atingiram uma determinada altura de maturidade, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como a palavra de Deus é a verdade, então é a verdade que purificou eles. O que mais o que mais fica evidente aqui é que nesse processo do recepcionar da verdade, nós observamos um movimento interior dentro de nós, onde a verdade alcança o nosso intelecto, movimenta o nosso saber, choca-se com um saber que já existe dentro de nós, e nós, nesse processo de confrontação, nós observamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que o mundo um dia trouxe para dentro de nós. A palavra de Deus vem e choca com esse conhecimento. E é nesse exato momento em que eu sou colocado diante da oportunidade de conversão. É nesse exato momento que eu sou colocado diante da oportunidade de me fazer como criança, de ser humilde, de ser ensinável. E é justamente para isso que eu chamo a sua atenção. O quanto você resiste o ensino verdadeiro de Deus em detrimento de um conhecimento que o mundo colocou dentro de você. Observa bem, observe a tática do inimigo, a tática do diabo. O diabo, segundo São Tomás de Aquino, nós temos 3 inimigos. Nós temos o próprio diabo, né? Nós temos o mundo e nós temos as nossas inclinações, que Paulo chama de carne, ou o velho homem, né? Então nós temos 3 inimigos. Observa bem, o inimigo de nossas almas, ele governa esse mundo, né? Como diz lá em Efésios 2, né? Então, ou seja, ele governa esse mundo. Esse mundo vem e ensina para você que a verdade dói. E você passa a acreditar nisso. O mais interessante é que o inimigo de nossas almas nos ensinou a odiar aquilo que Deus deu o poder para nos libertar. Então, até que ponto eu posso permanecer resistente à verdade declarada e revelada na palavra de Deus a respeito da nossa libertação? Pois até disto do que eu estou falando aqui, a verdade tem poder para nos libertar. Mas tudo vai depender da sua intencionalidade em se sujeitar, em baixar a guarda do seu coração, em silenciar as vozes que gritam dentro do seu coração, que se opõem contra a verdade de Deus e a verdade descrita por Deus em sua palavra. Então, é para isso que eu chamo sua atenção. Até que ponto você resiste o ensino de Deus? Até que ponto você não aprendeu a ser humilde? Até que ponto você não aprendeu a ser ensinável como uma criança?
Eu quero trazer aqui a oportunidade para que você faça essa reflexão. Porque se até aqui você não fez essa reflexão, é uma boa hora para que você faça. Porque o reino de Deus é formado de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Mas os filhos e filhas de Deus possuem maturidades, né? Nós temos os filhos de Deus que são crianças, ou seja, os filhos infantis, e nós temos os filhos que são adultos, os filhos que possuem maturidade. A Bíblia chama esses filhos, o filho menor, a Bíblia chama de teknon, e o filho maior, a Bíblia chama de ruios. Então, se você e eu não entendermos que necessário é que sujeitemos as nossas próprias percepções ao crivo da palavra de Deus, até mesmo porque essas mesmas percepções possuem contaminações que um dia o mundo injetou nelas. E elas vão sim se levantar contra o saber de Deus, contra o conhecimento de Deus. E é essa luta interior e é nessa luta interior que nós temos a oportunidade de nos fazer humildes como uma criança. Daí eu faço um questionamento. Você é ensinável? Você sabe aprender? Te ensinaram a aprender? A palavra de Deus hoje nos chama a essa reflexão. Até que ponto eu sei aprender? Será que eu não estou conseguindo enxergar as resistências que existem dentro de mim, que se opõem àquilo que é o saber de Deus? São questionamentos válidos e importantes para que você compreenda e faça uma autoavaliação e consiga enxergar dentro de você o que ainda não é o reino de Deus e que a palavra de Deus tem poder para remover. Mas isso só vai acontecer no momento em que você baixar a guarda do seu coração e parar de resistir ao saber de Deus. Perceba que eu fiz uma indagação aqui, muito simples, muito comum no cotidiano do nosso dia a dia. Tem gente que acredita piamente que a verdade dói. Meu irmão, não é a verdade que dói. O que dói é o efeito da mentira. É a mentira que dói. E o inimigo, ele usa esse argumento para justamente você se manter aprisionado. Porque ele ataca diretamente um instrumento de Deus que vai produzir a sua libertação. Pare para resistir, pare para discernir espiritualmente isso que eu estou te dizendo. Olha a tática do inimigo. O inimigo culpou aquela que Deus usou ou Deus usa para nos libertar. E você acreditou? Ou o mundo acredita nisso? Então, eu estou usando isso aqui como um exemplo para você fazer uma autoavaliação, para você encontrar dentro de você aquilo que a palavra de Deus ainda não converteu dentro de você. Chamo sua atenção, então, para todas as contaminações que o mundo um dia enxertou em seu saber, em seu conhecimento. E você acabou recepcionando como verdade. Você passou a acreditar nisso. Talvez você não saiba, mas eu acabei não falando um pouco sobre a minha pessoa, mas eu sou formado como Master em PNL, em Programação Neurolinguística. E a gente estuda como que o nosso cérebro processa o conhecimento, o saber. E talvez você não saiba, mas certamente Jesus sabia naquele texto, quando ele usou o exemplo da criança para nos mostrar que nós temos que nos fazer como criança e também temos que nos converter. Ele estava descrevendo o que hoje a neurociência explica de forma muito, muito, muito simples, né? O nosso cérebro, ele trabalha fundamentado em premissas. E ele forma as suas crenças fundamentado nessas premissas. Ou seja, em conhecimentos que nós recepcionamos e a partir desses conhecimentos nós formulamos entendimentos e esses entendimentos são as premissas que sustentam nossas crenças. A forma com que nós enxergamos o mundo
tem muito a ver, está muito ligado com essas crenças que foram formadas dentro de nós. Aí você observa que o mundo vem e enxerta dentro de você uma premissa fraudulenta, mentirosa, e faz com que você racionalize e enxergue o mundo de forma completamente sem sustentação com a palavra de Deus, e você segue com a vida dessa forma. E às vezes você está lá em um momento de oração, buscando ao Senhor, e fala assim: Senhor, por que o Senhor não responde às minhas orações? Como é que Deus vai convalidar aquilo que Ele um dia pré-ordenou para ser removido? A maturidade cristã, ela está diretamente ligada no quanto você recepciona de conhecimento da verdade de Deus para dentro de você, porque é esta verdade que vai iluminar o seu entendimento para você enxergar o que dentro de você ainda está contaminada ou contaminado. E só há uma forma de nós nos libertarmos daquilo que um dia o mundo enxertou dentro de nós. Só há uma forma. É pelo operar do Espírito de Deus, no momento em que eu alcanço o entendimento de que eu estou errado, fui convencido. No momento em que a palavra de Deus confronta o saber que outrora eu tinha recepcionado dentro de mim e traz a luz de entendimento onde que realmente isso aqui está equivocado, eu preciso me converter. E aí entra o momento crucial da sua participação. É nessa hora que você invoca a Deus e pede a Ele para te salvar, porque é Ele quem remove o mal, não é você, não. Não é pelo seu esforço prático que você vai remover o mal, né? É o agir, o operar do Espírito dentro de nós, que faz com que esse mal seja expelido. Só que esse mal só é expelido inicialmente a partir do momento em que você prostra o seu coração e reconhece que estava errado. No momento em que você vai diante de Deus e reconhece, aí sim, eu chamo a sua atenção para isso, para as contaminações que estão no seu coração, para as contaminações que foram enxertadas no seu coração que você ainda não tratou diante de Deus. Talvez você tenha sofrido aí inúmeras quedas em áreas específicas da sua vida, né? Vícios que você não consegue controlar, inclinações que você não consegue controlar, inclinações que tomam o seu desejo, que tomam sua vontade, que você passa a não ter qualquer tipo de controle para poder vencer isso. Você não vai conseguir vencer, realmente. Você não vai conseguir vencer. Não é você quem vence. O momento é de reflexão para você entender que você não pode fazer. E é justamente aí, nesse momento, quando você inclina o seu coração, que você se rende, reconhecendo sua impotência diante desse controle, que o Espírito de Deus opera em você. É essa humildade em Jesus que é necessária para que a obra de Deus continue na sua vida. E assim, na medida em que você vai recepcionando a verdade dentro de você, a sua maturidade vai gradativamente sendo preenchida, até que você alcance o que nós chamamos de ruios, ou varão à estatura perfeita de Cristo. Logo, quando você deixa de ser humilde, você perde a oportunidade de recepcionar o reino de Deus manifesto dentro de você. E eu deixo aqui esta reflexão para a sua vida. Deixo aqui esta indagação, né? E eu concluo dizendo o seguinte. Concluo dizendo o mesmo texto que Jesus disse para os discípulos quando eles estavam reunidos, como nós estamos reunidos aqui. E disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que essa palavra alcance o seu coração e produza no seu coração aquilo que Deus realizou no meu coração.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém?